Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre função exponencial. Bom, a função exponencial é aquela função que tem a variável no expoente, né? Então aqui a gente tem um exemplo que é f(x) igual a 2 elevado a x. 2 na x, né? Como a gente costuma falar. Então eu vou fazer uma tabela aqui com alguns valores numéricos. Né? Vou pegar aqui, botar isso no plano cartesiano aqui. Eu vou pegar aqui de menos 3 a 3, né? Então, se a gente calcular 2 elevado a x, né? 2 na menos 3, então, né? Então, vai ser esse valor aqui, 0,13, né? E aí marcamos aqui no plano cartesiano. Vou fazer a mesma coisa, né? 2 elevado a menos 2, marcamos aqui no plano, depois menos 1, né? Depois elevado a zero, que vai dar 1, né? Qualquer número elevado a zero dá 1. Para 1, para 2 e para 3. Né? Então, 2 elevado a 3, que dá 8. A gente vai ter esta função aqui, né? E se a gente, então, plotar o gráfico aqui, né? Então, a gente vai... o gráfico da função exponencial vai ter esse aspecto aqui, esse formato aqui. Bom, algumas considerações aí, né? Primeiro, em relação aos gráficos que a gente já estudou, a função do primeiro grau, a função do segundo grau, né, ele tem um crescimento muito rápido, né, dos valores. Então a gente pode ver que 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 já é 8, né, já vai, o gráfico já se eleva bastante, né, se a gente for ver a distância entre pontos aí, né, ela vai aumentando aí rapidamente, né? Se a gente fizer 2 na 4, 2 na 5, a gente vai perceber isso muito mais ainda. Por outro lado, né, quando a gente coloca no expoente valores negativos, né, 2 na menos 3, 2 na menos 2, os números eles são bem pequenos, né, e se a gente for pensar assim, se a gente for para trás, né, e para a esquerda aqui no gráfico, em x, a gente vai ver que eles vão diminuindo rapidamente também. Porém, eles não vão chegar a zero, né? Vamos pensar aqui nessa função, tá? 2 elevado a x, né? Nunca vai tocar o eixo x ali, nunca vai ser zero, né? Mesmo, porque a gente não tem um número, né, que 2 elevado a ele vai dar exatamente zero. Pode dar 0,00000, né, um valor muito pequeno, mas não vai chegar. Então esse é o aspecto dessa função. Embora no gráfico pareça, né, que vai tocar ali o eixo x, né, mas ele não toca, que ele assume valores muito pequenos, né, então fica muito próximo, mas não chega a zero. Então esse é o aspecto da função exponencial. Bom, é claro que nesse exemplo aqui, né, 2 elevado a x, se a gente, por exemplo, somasse aqui, né, 2 elevado a x menos 1, bom, aí o gráfico vai para cima, vai para baixo e tal, e aí não é exatamente no zero, mas vai ser em outro valor que ele nunca vai tocar, né? Então pode acontecer isso também nas funções exponenciais. Mas vamos ver outro exemplo aqui, que é a função f(x) igual a e elevado a x. Mas o que é esse e? Esse e é um número, né, um número de Euler, né, normalmente aproximado por 2,72, quando a gente usa duas casas, né? Se usar mais casas, a gente vai ter outra aproximação, mas na verdade são infinitas casas após a vírgula, porque é um número irracional, né? Não dá para ser posto em forma de fração exatamente. Pode ser aproximado, né, para o número de casas que a gente quiser. Muitas vezes é aproximado com duas casas decimais, né, para 2,72. Né? Então esse número ele é bem especial porque ele aparece em vários fenômenos, aí, várias aplicações da matemática. Então essa é uma função também muito estudada, muito utilizada aí nos livros, né? f(x) igual a e elevado a x. Bom, eu calculei aqui alguns valores numéricos, né? E se a gente for colocar isso numa tabela e num gráfico, o comportamento vai ser muito parecido com o primeiro exemplo que a gente viu ali de 2 elevado a x, ou qualquer outro número elevado a x, né? Vai ser muito parecido aí o comportamento, vai ter um rápido crescimento, né? Essa que é a característica principal da função exponencial. Bom, só para chamar a atenção que se o expoente for negativo, então, conforme a gente aumenta os valores, a tendência é acontecer o contrário, né? Porque o sinal negativo no expoente quer dizer que vai ser 1 sobre aquilo. Então, quer dizer, e na menos x, a gente pode pensar aqui como 1 divididos por e elevado a x.
né? Então os números vão decrescendo, né? Vão reduzindo seus valores, né? Se a gente colocar numa tabela, a gente percebe isso, né? Se a gente vê graficamente também, a gente pode perceber isso, né? Bom, então essa é a função exponencial, era isso, obrigado, até a próxima.